Jesus e o diabo, a luta. A reflexão do Evangelho de hoje é a explicação do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Esta passagem do Evangelho, que se encontra em Lucas, nos revela um momento crucial na vida de Jesus, onde ele é tentado pelo diabo no deserto após ser batizado no Jordão. O início da passagem nos diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, o que nos indica que, apesar da tentação que ele enfrentaria, ele estava plenamente conectado com Deus e guiado pelo Espírito. O fato de que Jesus se retirou para o deserto, onde passou 40 dias, nos remete ao período de purificação e preparação para sua missão. Durante esses dias, ele jejuou, se abstendo do alimento físico, e após esse tempo, sentiu fome, o que é uma manifestação da sua humanidade. A fome de Jesus é um reflexo de sua verdadeira condição humana, e não uma negação de sua divindade, mostrando que ele, embora sendo Deus, também compartilhou de nossa fragilidade. A tentação começa com uma proposta de autossuficiência. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. O diabo tenta Jesus a usar seu poder para satisfazer suas próprias necessidades físicas. No entanto, Jesus responde citando a Escritura, dizendo: "Não só de pão vive o homem." Com isso, ele nos ensina que a verdadeira vida não se sustenta apenas de coisas materiais, mas da palavra de Deus, que é a verdadeira fonte de sustento espiritual. A tentação de transformar pedras em pão simboliza a tentação de colocar as necessidades materiais acima das espirituais, algo que muitos de nós enfrentamos no cotidiano. Na segunda tentação, o diabo oferece a Jesus o poder e a glória de todos os reinos do mundo, caso ele se prostrasse e o adorasse. Aqui, o diabo tenta seduzir Jesus com a promessa de um poder imediato e visível, algo que poderia afastá-lo de sua missão divina. No entanto, Jesus, mais uma vez, responde com a Escritura, dizendo: "Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás." Jesus nos ensina que o verdadeiro poder não se encontra na adoração de falsas autoridades ou riquezas terrenas, mas na submissão a Deus, reconhecendo-o como o único Senhor de nossas vidas. A tentação de buscar glória e poder é constante, mas Jesus nos mostra que devemos resistir a ela, pois a verdadeira glória vem de servir a Deus e cumprir a sua vontade. A terceira tentação é a mais sutil, pois o diabo cita as Escrituras, sugerindo que Jesus se jogasse do alto do templo, confiando na proteção divina. O diabo utiliza um versículo do Salmo 91, distorcendo-o para incitar Jesus a testar a fidelidade de Deus. No entanto, Jesus responde com outra passagem das Escrituras dizendo: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Com isso, ele nos ensina que não devemos colocar a Deus à prova, como se ele tivesse que demonstrar seu poder por meio de milagres ou sinais. A verdadeira fé não é uma busca constante por prodígios, mas uma confiança tranquila no cuidado de Deus, sem exigir que ele prove sua presença em cada momento. Ao longo dessas tentações, vemos como Jesus não apenas resiste ao diabo, mas também como ele responde de forma firme e sábia, baseando-se na palavra de Deus. Cada uma dessas tentativas de sedução espiritual tem um propósito: afastar Jesus de sua missão, fazê-lo buscar soluções fáceis e imediatas e desviar seu foco da adoração única a Deus. O modo como Jesus responde nos ensina a importância de conhecer e aplicar as Escrituras em nossas vidas, pois é através delas que encontramos a verdade que nos liberta das tentações do mal. A passagem também é um lembrete de que o cristão será constantemente desafiado a resistir às tentações que podem surgir de várias formas. O diabo
Ao tentar Jesus, tenta explorar suas fraquezas humanas, mas Jesus, sendo plenamente divino e humano, nos oferece um exemplo perfeito de como devemos enfrentar as dificuldades da vida. Ele não sucumbe à tentação, pois se mantém firme na verdade divina e nos ensina a fazer o mesmo em nossas próprias vidas. Por fim, a conclusão da passagem, que diz que o diabo se afastou de Jesus para retornar no tempo oportuno, nos mostra que a luta contra o mal é contínua. As tentações não desaparecem de uma vez por todas. Elas são parte da jornada humana. No entanto, como Jesus, podemos estar preparados para resistir, utilizando a palavra de Deus e a força do Espírito Santo, que nos guia em todo o tempo. A vitória de Jesus no deserto é, portanto, uma lição para todos os cristãos, ensinando-nos que, através da fé e da fidelidade a Deus, podemos vencer as tentações e permanecer firmes na missão que Ele nos confia. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.